Muito bem, hoje nós vamos ver anjos caídos, tá? O que muita gente no meio evangélico em geral, por falta de orientação, não sabe, é que nós estamos numa guerra espiritual. E é uma guerra espiritual por trás dos bastidores, uma guerra acirrada, Satanás contra as hostes de Deus. Muita gente também não sabe é que as guerras, elas não são ganhas no campo de batalha, tá? Como assim, pastor? Como é que as guerras não são ganhas no campo de batalha? Como é que elas são ganhas, então? Simples, porque é uma questão de informação, tá? É aquilo que corre por trás dos bastidores. O lado que tiver o melhor time de espionagem é esse que vai ganhar, tá? Tanto é que na Segunda Grande Guerra, para quem não sabe, os nazistas eles estavam produzindo a bomba atômica. E se eles conseguem produzir aquela bomba atômica, nós estaríamos debaixo de uma situação difícil até hoje, eles comandando o mundo. Mas a rede de espionagem do lado de cá conseguiu descobrir aonde eles estavam desenvolvendo, já tinha água pesada, tudo, é um material para fabricação da bomba. E eles sabendo, eles foram lá e jogaram bomba lá e acabaram com aquele lugar, tá? E mais tarde conseguiram pegar os cientistas envolvidos e levaram lá para a nação deles e os aliados conseguiram desenvolver, no caso dos Estados Unidos, a primeira bomba atômica que foi jogada em Hiroshima, tá? Os aliados ganharam por quê? Porque eles tiveram o melhor time de rede de informação de espionagem. Então as batalhas são ganhas através daquele que conhece melhor o seu inimigo. É por isso que o estudo de hoje é conhecendo o nosso inimigo. Porque quanto mais você souber a respeito dele, mais condições você vai ter de encará-lo de uma maneira clara, objetiva e ser vitorioso nisso. Ok? Então, em primeiro lugar, nós vamos ver a origem dele, como que ele surgiu, tá? Então vamos abrir lá em Ezequiel, capítulo 28, a partir do verso 11. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Nesse primeira leitura, parece que ele está falando de um personagem que foi rei de Tiro, uma cidade chamada Tiro, tá? Parece que está falando de um personagem da terra. A Bíblia tem muito disso. Daqui a pouco ela começa a entrar em outros detalhes, aí você vê que está falando de outro personagem. Vamos lá. Estavas no Éden. Opa, aqui mudou de figura. Porque o rei de Tiro jamais esteve no Éden, tá? Quem esteve no Éden? Deus, Adão e Eva e Satanás, tá? São esses 4 elementos que estiveram lá. Então, 4 personagens que estiveram lá, melhor dizendo. Então, estavas no Éden, jardim de Deus. Então, dá para notar que ele está falando de outra pessoa, tá? De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Então, presta bem atenção. Ele foi um ser criado. Isso implica uma criatura de Deus. Foi criada à imagem e semelhança de Deus também, como nós o fomos. Aí vem e fala assim, aí fala de uma maneira bem clara. Tu eras querubim da guarda. Tá? Então, é um anjo da classe querubim. Querubim é uma classe de anjos. Tem serafins, uma classe de anjos, querubins, anjos e arcanjo. Só tem um arcanjo, tá? Biblicamente falando, tem o arcanjo Miguel. Que não é Jesus, como alguns dizem que é o próprio Jesus. Não tem nada a ver. Jesus é uma coisa, o arcanjo Miguel é outra. Agora,
Eu já vi um pastor usando da língua original dizendo que tem mais de um arcanjo, mas eu não creio dessa maneira. Eu creio que é um arcanjo só. Anjos, um agrupamento grande, serafins, um agrupamento grande e querubins, um agrupamento grande. Tá? Então, Satanás, conhecido por Satanás, depois da queda, ele era da classe querubim. Então, presta bem atenção então. Esse anjo que caiu, Satanás, originariamente falando, ele era da classe querubim, ok? Tanto é que a Ivete Sangalo, ela muito chegada, tanto é que se você pegar na internet lá e colocar lá Ivete Sangalo endemoniada, você vai ver, vai aparecer, ela está num palco, o povo lá não pega nada, porque eles são ignorantes da coisa, né? Mas uma hora para outra ela começa a falar, que, aí ela fala, quem está aqui não é mais a Ivete, aqui não é mais a Ivete. A Ivete é piriguete. E começa a falar ali, ela fica fora do ar. Tá? E ela tem uma música que ela escreveu, não sei se ela escreveu ou foi outra pessoa, mas ela canta, Meu Anjo Querubim. Esse é um negócio a ser considerado. Você vê que a coisa é bem direcionada. Tá? Então, tu eras querubim da guarda ungido. Tá? A palavra unção na Bíblia, ela significa liderança. Tá? Então isso implica que ele tinha uma liderança lá no reino dos céus. Tá? Ungido. Aí vamos em frente. E te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foi criado. Tá aí, um ser que foi criado. Tá? Até que se achou iniquidade em ti, até que ele pecou. Tá? Então, aqui agora nós vamos ver que tipo de pecado que ele cometeu. Tá? Vamos para Isaías. Isaías 14. 14 e 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos do mais profundo abismo. Está aqui. Ele deixou o orgulho tomar conta do coração dele, usando o livre-arbítrio que Deus tinha dado para ele, para ser um ser pessoal. Ele acabou escolhendo se voltar contra o seu Criador. E queria ser semelhante a Deus. Eu já falei que na Bíblia, dependendo do contexto, estrela significa anjos. Então ele fala assim, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Quer dizer, acima dos anjos de Deus exaltarei o meu trono. E quando ele caiu, ele não caiu sozinho. Tá? Aí é aquilo que eu sempre digo, a síndrome da maçã podre. Uma maçã podre no meio das outras, apodrece as outras. E ele apodreceu a terça parte das estrelas do céu. Eu não sei, não posso dizer a quantidade exata de anjos caídos. Por quê? Porque eu não sei a quantidade exata de anjos que tem nos céus. Se eu soubesse, seria fácil. Tá? Como eu não sei, uma coisa eu posso dizer, não foram poucos anjos. Foi uma grande rebelião. Então, muitos anjos foram em direção dele, anuíram ao conselho dele e se rebelaram contra Deus. Vamos ver isso lá em Apocalipse capítulo 12, o último livro. 12, 3 e 4. Viu-se também outro sinal no céu, e um dragão grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Então, quando fala um dragão grande vermelho, é claro que o João ele está falando de forma metafórica, usando essa visão, né, que é uma coisa, um dragão grande vermelho, né, está falando de Satanás, na verdade,
E quando ele fala que ele arrasta na sua cauda a terça parte das estrelas do céu, são os anjos que o anuíram ao conselho deles. Muito bem. Qual o âmbito de ação deles? Nós já aprendemos que Satanás não tem nada a ver com o inferno. Lembra disso? Nós já aprendemos que quem comanda o inferno é Deus. E no primeiro estudo eu deixei bem claro isso aí, tá? Então, eles se tornando seres caídos e Deus sendo santo, eles não podendo subsistir diante de Deus, eles foram expulsos para a terra, tá? Que é o âmbito de ação deles. Tanto é que no livro de Jó, mais de uma vez, diz lá, os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus e veio Satanás no meio deles, tá? E Deus perguntou para ele, de onde você veio? De rodear a terra e passear por ela. De novo, outra assembleia, ele lá no meio, e Deus perguntou a mesma coisa para ele e a resposta foi a mesma, de rodear a terra e passear por ela, tá? Então, o âmbito de ação deles é aqui, é o que eu sempre digo. Houve tempo aqui nesse mundo que tinha mais demônios do que gente, tá? Porque o ser humano foi se reproduzindo devagar, até chegar onde é hoje. Então, a moral da história. Nós sabemos que Deus criou Adão e Eva, e Deus deu autoridade sobre esse mundo para quem? Para Adão e Eva. Tá lá no capítulo 1 de Gênesis, né? Foi dada autoridade para Adão e Eva sobre esse mundo. Só que Adão e Eva acabaram ouvindo quem não deveria ouvir, e acabaram caindo também, a semelhança de Satanás. E quando eles caíram, o diabo passou a ter uma certa liderança sobre esse mundo, uma certa hegemonia sobre esse mundo, ok? Isso a gente dá para notar claramente. Quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo, né? E ele sabia a quem ele estava tentando, e ele pegou Jesus, levou numa alta montanha, mostrou os reinos do mundo e falou, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Quer dizer, se ele não tivesse essa autoridade, sabendo com quem ele estava conversando, ele não teria essa autoridade de falar esse tipo de coisa, tá? Tanto é que a Bíblia também fala que ele é o príncipe deste mundo tenebroso, ele é o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, quer dizer, aqueles que não creem em Deus, tá? Aqueles que não creem em Deus, eles estão somando ira para o dia da ira, a Bíblia fala isso, tá? Estão debaixo da liderança de Satanás neste mundo, são os que amam o mundo, ok? Então, o mundo jaz no maligno, tá? Tem todas essas colocações bíblicas, então a gente dá para notar nitidamente isso. Muito bem. Quando Satanás conseguiu levar o homem na conversa lá no Éden, e o homem caiu, e ele passou a ter essa certa liderança, biblicamente falando, ele passou a ter dois objetivos básicos, guarde isso, dois objetivos básicos sobre a vida do ser humano. O primeiro, levá-lo à morte. João 10:10. Embora eu já vi gente dizendo que isso aqui não tem nada a ver com o diabo, mas biblicamente tem. Que o diabo veio para matar, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, tá? Então, um dos primeiros objetivos sobre a vida do ser humano é levá-lo à morte. Agora, qual o objetivo dele levar o ser humano à morte? O que ele vai ganhar com isso? Nada. Pelo simples prazer de tirar uma alma criada à imagem e semelhança de Deus das mãos de Deus. Se uma pessoa que não creu em vida morre, ela não tem mais esperança de salvação, tá? Essa é uma estratégia. O segundo objetivo básico que ele tem sobre a vida do ser humano está em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, a primeira é matar e a segunda é cegar o entendimento.
Ok? Muito bem. Então nós vamos olhar desses dois pontos de vista aí. Vamos primeiro considerar o primeiro objetivo, veio para matar, tá? Como ele faz, como é que ele age para levar uma pessoa à morte, tá? Geralmente existem determinadas possessões que não são, não tem manifestação, coisa assim. Tem pessoas que são endemoniadas e não sabem que são, tá? E tem aqueles casos de pessoas endemoniadas que há manifestação e tal, e tem tudo aquilo, e tem outros não, que ele é mais quietinho, tá? Eu tenho uma moça aqui na igreja, uma jovem senhora, que tempos atrás, bastante tempo atrás, ela se converteu e ela tinha esse tipo de demônio nela, tá? Ela sentiu um peso nas costas, depois que ela se converteu, ela não sentiu mais esse peso. Então é aquele demônio que vai trabalhando com a pessoa, vai levando essa pessoa a uma depressão terrível, e a pessoa chega lá no fundo do poço. Aqui em Jacutinga ele vem com a cordinha para a pessoa se enforcar, tá? Então, ele leva a pessoa, vai... Agora, depressão, quero também deixar bem claro aqui, que nem toda depressão tem a ver com influência maligna, tá? Então tem depressão em que a pessoa tem um problema genético de mente, tá? Isso pode levar à depressão e remédio resolve. Existe aquele tipo de pessoa que passou por um trauma na vida muito forte. Isso pode levar à depressão, tá? Então, a pessoa teve um trauma na vida, pode levar à depressão. E tem a depressão que é de origem satânica. A pessoa está ali, endemoniada, ele vai trabalhando com a pessoa, vai levando a pessoa a uma depressão profunda, até que ela está lá no fundo do poço. Ele fala assim, você está com a vida aí desse jeito, não vale a pena continuar vivendo, dá um fim nela, acaba com esse sofrimento. Só que ele não explica que aí vai começar o sofrimento da pessoa, após a morte. Um sofrimento eterno, tá? Uma coisa terrível, diabólica. Muito bem. Então, aqui em Jacutinga, uma cidade de 25 mil habitantes, eu nunca vi tanto índice de suicídio aqui. Eu cheguei aqui em novembro de 87 e no primeiro ano praticamente que eu morei aqui, né, em 1988, foi onde teve uns 7, 8 suicídios aqui na cidade. Fora um crime bárbaro que aconteceu atrás do Poço São Paulo ali, onde um rapaz ceifou, passou a foice na família inteira. Tá? Foi aí que caiu a minha ficha, de onde eu estava. Tá? Então, de lá para cá, aí o que eu fiz? Eu pus a igreja orando e deu uma amenizada boa. Tá? Aí a gente baixava a guarda, voltava de novo o suicídio. A gente voltava a orar, a coisa parava. Tá? Então, outra coisa muito importante. Às vezes o pessoal fala assim, fulano se suicidou. Na verdade, ele não se suicidou, ele foi suicidado, na verdade. Tá? Às vezes você vê, fulano pulou na frente do caminhão, fulano pulou na frente do carro, se suicidou. E às vezes a coisa não é bem assim. Então, não é comum, tá? Se nós formos pensar, não é comum uma pessoa tirar sua própria vida. Tá? Por que não é comum? Simples. Porque Deus colocou em nós gatilhos de proteção. Gatilhos de proteção para a gente fugir do perigo, não fugir para o perigo. Tá? Então, nós temos gatilhos de proteção em nós. Primeiro gatilho de proteção que nós temos no nosso corpo é a sensibilidade. Tá? Qualquer coisa que passar aqui, você sente. Às vezes você sente um comichãozinho aqui e você olha e você não vê nada. Às vezes é um bichinho
microscópico que você não consegue ver, aí você passa a mão, para de coçar. Já viu isso? Eu fico pensando lá nos anos 70, nos Estados Unidos, tinha aqueles negros que usavam aquele cabelo Black Power, né? E aquele capacete assim. Por exemplo, a sensibilidade é tão grande que se posasse uma mosca aqui em cima do cabelo dele, ele ia passar a mão, ele ia sentir. Tá? Só para você ter uma ideia. Se você coloca o braço aqui, tem alguma coisa pegando fogo ali, você sente o calor, você tira na mesma hora. Uma pessoa que não tem essa sensibilidade, ela acaba se estrupiando toda. Tá? Por exemplo, a lepra. A lepra, ela age justamente nessa questão de sensibilidade do corpo. Aonde ela está, você vê que a pessoa não sente nada. É onde ela vai se arrebentando, porque ela não sente e a coisa vai deteriorando cada vez mais fisicamente falando. Tá? Então, a sensibilidade é um dos gatilhos que Deus colocou no nosso físico para proteção do corpo. Ok? Outro gatilho de proteção que Deus colocou para o nosso corpo. A dor. Tá? A dor. Embora a gente reclame da dor, mas a dor é tipo de um sonar dentro de nós. Né? Que nem o sonar do submarino que vai avisando para ele não bater, quer dizer, é a vista dele. Né? Então, vamos dizer que nós não tivéssemos dor. A coisa começava a deteriorar lá dentro de nós, daqui a pouco era um tal de cara caindo duro aqui, caindo duro para lá e não sabia por quê. Concorda? A dor, ela avisa que tem problema. Então você começa a sentir dor, o que você faz? Você vai ver o que você tem. E aí tem jeito de resolver. Agora, se você não tivesse dor, não tivesse esse fator de aviso no nosso organismo, o que aconteceria? Nós sofreríamos, morreríamos sem saber por que estaríamos morrendo. Ok? Segundo elemento de proteção, a dor. Outro elemento de proteção, gatilho de proteção que Deus colocou em nós é o medo. O medo dosado, não aquele medo exacerbado, mas o medo dosado é benéfico. Tá? Agora, é só você prestar atenção. Aquela pessoa que não tem medo, ela começa a pular de paraquedas, começa a pegar uma asa delta, quer dizer, acaba morrendo cedo. Quantas vezes você não ouviu falar aí? Fulano caiu de asa delta. Ou parapente, o cara vai dar de cara lá, dá um golpe de vento, o cara vai dar de cara lá no morro. Né? Quantas pessoas não morreram por causa dessas questões radicais aí? Por quê? Porque não tem medo, acaba morrendo. Tá? Então, você vê que existem alguns gatilhos de proteção que Deus colocou para a proteção do nosso corpo. Isso implica que não é comum uma pessoa pegar um revólver, pôr no ouvido e dar um tiro. Aquele aspecto que eu estava dizendo, né? Que a pessoa suicidou, pulou na frente do carro. Não, eu fiquei sabendo de um fato, né? De um caso, contaram para mim, que tinha um grupo orando por uma pessoa que estava endemoniada, tá? E essa pessoa conseguiu se desvencilhar deles e saiu para a rua e ela estava tentando se jogar na frente dos carros que estavam passando por ali. Eles conseguiram segurá-lo, levaram para dentro da casa novamente, até que ele se viu livre daquela opressão, daquela possessão, e ele contou que ele não estava querendo pular, que era o demônio que estava jogando ele na frente dos carros. Então, muitas vezes a pessoa na maior parte das vezes a pessoa não se suicidou, ela foi suicidada. Essa é a grande verdade. Ok? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Tá? Essa é uma das áreas de ação dele. Por outro lado, ele veio para cegar. Né? Como é que ele cega? Através de falsas doutrinas. Tá? No século XIX,
apareceu um cidadão lá chamado Søren Kierkegaard, dinamarquês, e ele definiu a verdade como sendo a subjetividade. Quer dizer, a verdade depende. A verdade não é objetiva, tá? A verdade varia, sendo que, biblicamente falando, Deus se colocou como a única verdade. A verdade é objetiva do ponto de vista bíblico. E esse cidadão, com esta colocação, foi um dos que mais influenciou o século XX e de lá para cá. Tanto é que até então, as pinturas elas eram objetivas. Tá? Aí começaram a aparecer aqueles quadros que eles chamam de surrealista. Como é que são esses quadros? Tudo sem forma, sem pé nem cabeça. Já viu isso aí? Então, tem aqueles quadros cheios de risco, não sei o quê, não tem objetividade. Tá? E aí, as pessoas que são chegadas nessa questão, chegam lá e olham para esse quadro e cada um tira a sua verdade a respeito daquele quadro. Quer dizer, para mim, viagem na maionese. Tá? Eu me lembro uma vez que eu estava assistindo um programa na televisão e uma senhora estava sendo filmada na casa dela e tinha por trás lá, pendurado na parede, um quadro, a metade vermelho e a metade preto. Então a interpretação era que o mal estava entrando no bem. Pô, pintar desse jeito até eu, né? Pintar desse jeito até eu. Influenciou alguns filmes, mas não deu muito ibope, eles pararam. Eu me lembro, quando eu era jovem, eu fui com um colega meu metido a ser inteligente e assisti um filme desse. E o filme não tinha pé nem cabeça, sem razão de ser. Eu saí e falei, mas que porcaria de filme, eu vim perder meu tempo aqui. Que isso? Esse filme é inteligente, não sei o que, e assim por diante. Falei, você está brincando comigo, esse é amigo meu. Falei, se você acha que isso é um filme inteligente, eu prefiro ser burro. Falei para ele, né? Então, eu me lembro também que quando você estava conversando, uma das palavras muito usada na época lá, tá? Em que eu era jovem, você estava conversando a respeito de um assunto e você acabava pressionando a pessoa não tinha saída, sabe o que ela falava? Isso é relativo, sai com a palavra relativo. Tudo é relativo. Quer dizer, a verdade não é objetiva, é subjetiva. Cada um tem sua própria verdade. Você já deve ter ouvido falar assim também, né? É bem daí essa frase. Se ele gosta, deixa ele fazer. Mas espera aí. A Bíblia diz que todas as coisas eu posso, mas nem todas me convêm. Mas ele está fazendo, quer dizer, problema dele. Não é bem por aí. Deu para entender? Então, partindo dessa premissa, né, que a pessoa olha para o quadro e cada um tira a sua própria verdade a respeito daquele quadro, tá? Apareceu no meio evangélico, infelizmente, começou lá, uma denominação que acabou agarrando com unhas e dentes esse posicionamento, apareceu o chamado criticismo bíblico. O que é criticismo bíblico? Eles passaram a dizer assim, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, tá? A Bíblia contém a palavra de Deus. Agora, parece uma frase correta, mas não é. Porque quando eles colocam que a Bíblia contém a palavra de Deus, estão dizendo assim, parte é inspirada e parte não é inspirada. Deu para entender? Então eles se colocaram na condição de julgadores das Escrituras e começaram a olhar para ver, isso aqui é inspirado, isso aqui não é. Aí você viu no que vai dar isso aí, né? O que interessava para eles é inspirado, o que não interessa não é inspirado. Então fizeram a Bíblia uma colcha de retalho. E aí deu origem a dois grandes movimentos liberais, tá? O primeiro movimento, que quase acabou com essa denominação, é o movimento liberal que ficou aquém das Escrituras, tá? Então, as Escrituras passaram a não ser a palavra final sobre a vida deles. Tanto é que foi aonde pela primeira vez abriu oportunidade para a pastora, tá?
nesse movimento. Eu me lembro que o meu primeiro ministério em Marília, quando lá eu cheguei, nessa igreja dessa denominação, tinha uma pastora lá, tá? E ela nos conheceu e começou a chegar, e eu peguei e falei para ela, tá bom, você está querendo ter amizade comigo, mas eu gosto de andar na luz, e eu quero que você entenda que eu não... Ah, já sei, você não concorda com a minha posição. Eu falei, não concordo mesmo. Ah, mas não sei o que. Eu falei, peraí, discutir o assunto é outra história. Se você quiser discutir numa boa, sem dificuldade, vamos discutir. Moral da história. Ela começou a falar, Deus é homem, Deus é mulher. Eu peguei e virei para ela e falei, olha, na Bíblia, ele se apresenta sempre com o Deus masculino, né? Aí ela virou assim, Jesus veio do homem ou veio da mulher? Eu falei, claro que veio da mulher, ué. Ele não ia nascer do ovo da taquara, né? Então, com essas colocações absurdas, bizarras, quer dizer, Deus não tem objetividade. Quer dizer, uma coisa completamente fora da realidade. Tanto é que essa denominação quase acabou por causa disso. Não é que eu não concordo, é que a Bíblia não dá saída para isso, tá? Dá quando você não tem a Bíblia como uma palavra final, tá? Quando eu peguei o texto que fala que não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre varões, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, né? Uma pessoa que estava do meu lado, ela falou que Paulo era machista. Eu falei, peraí, quer dizer que a hora que interessa para vocês a Bíblia não é inspirada por Deus? Sendo que lá em 2 Timóteo 3,14 a 16 diz lá, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então toda a Escritura, inclusive esse texto. Tá? É assim que eles funcionam. O que não interessa para eles, então, Paulo era machista. Tá? E não é bem por aí. Então esse movimento que ficou aquém das Escrituras é o primeiro movimento liberal que quase acabou com uma denominação. Deu origem até para a questão de pastora. Depois veio um outro grande movimento que está muito em voga hoje, liberal também, parece que não, mas é um movimento liberal, é o movimento chamado neopentecostal. Tá? Agora, eles falam assim, a Bíblia é a palavra de Deus. Isso eles falam. A Bíblia é a palavra de Deus. Só que eles não são fiéis a essa colocação. Por quê? Quando eles começam a falar assim, levantam no meio lá e falam assim, assim diz o Senhor. A Bíblia já ficou de lado. Concorda? Aquele negócio de profeta no meio do povo. É que nem um fato aí que aconteceu, e inclusive quem contou isso para mim foi o Caio, se não me engano ele estava presente. Um desses profetas aí, que não é para hoje, a Bíblia fala que o último dos profetas foi João Batista. Depois disso é pregado o Evangelho do Reino. Tá? Profeta, assim diz o Senhor, lá na Velha Aliança, porque a Bíblia não tinha sido escrita. Hoje nós temos toda a Bíblia escrita. Tá? Então, diz que esse cara viu um rapaz sozinho lá, falou, eis que Deus mandou dizer que a sua varoa está próxima a chegar. Só que o cara era casado, deu maior zebra danado. Quer dizer, aí pegaram o cara no pulo, desconsideraram tudo que ele tinha falado até então. Agora, nós temos toda a revelação de Deus aqui. Todas as orientações a respeito de Deus. Você precisa de alguém levantar e falar que Deus mandou dizer? Quando acontece assim, o que acontece? A Bíblia fica de lado. Tá? Então, presta bem atenção. Um movimento ficou aquém das Escrituras e o outro movimento extrapolou as Escrituras. Tanto um quanto o outro não tem, na verdade, as Escrituras como a única regra de fé e prática. Tá? Hoje, na Nova Aliança, nós devemos ter a única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Então, o que acontece? É um meio de Satanás cegar o entendimento das pessoas. É aquilo que eu já falei para você. A pessoa vai com a verdade debaixo do braço, a Bíblia,
e volta com a verdade debaixo do braço e não aprende nada. Por quê? Uma hora de louvor, depois testemunho. Aí quando vai falar da palavra, ainda fala coisa que não tem nada a ver. Estou falando alguma coisa errada? Doutrinas que não batem com as escrituras, que extrapolam as escrituras e não causa transformação na vida das pessoas. O evangelho veio para transformar, é aquela história. Você vem como está, mas você não pode ficar como está, né? Tem que haver transformação. Como não existe, essas pessoas estão sendo engabeladas, né? Levadas no bico por Satanás, através de falsos líderes e assim por diante. Entenderam? E a pior coisa que tem quando você aprende a verdade, entre aspas, de forma errada, é difícil você tirar aquilo que foi colocado na cabeça da pessoa. É uma maneira de cegar a pessoa. E se o último dos profetas em caráter de profeta foi João Batista, imagine os de hoje. Deu para entender? E tem pessoas que gostam do mistério, né? Então vai atrás do mistério e esquece da verdadeira palavra de Deus. E acabam ficando cegos para a verdade de Deus. 2 objetivos básicos que Satanás passou a ter sobre a vida do ser humano. E ele tem trabalhado muito nisso. Levar à morte e cegar o entendimento. Tá? Para você ter uma ideia, aquele negócio de revelação, né? E você vê que as revelações não batem com as escrituras sagradas. Imagine se Deus ia dar uma revelação para uma mulher que ela deveria ter relação sexual com um pastor que era casado, e ela casada também. Ele disse que foi Deus que revelou. Essas coisas absurdas, bizarras, que acabam acontecendo nesse meio. Ok? Então guarda isso com você. Nós vimos a origem de Satanás, nós vimos a rebelião dele, os anjos que o acompanharam, o âmbito de ação dele, a terra, e quando o homem caiu no Éden por interferência dele, ele passou a ter 2 objetivos básicos sobre a vida do ser humano. Matar, João 10:10, e cegar, 2 Coríntios 4:4. Ok? Guarda isso aí. Na continuação desse estudo, se Deus quiser, tá? Nós vamos ver aquela passagem de Jesus, que ele está sendo tentado pelo diabo, e foi aquele texto que eu já citei aqui. Ele levou Jesus no Monte Alto e falou: tudo te darei se prostrado me adorares. Então nós vamos ver que muitos, buscando a glória deste mundo, acabam fazendo um pacto com Satanás para ter vitórias aqui. Já receberam a recompensa, não vai ter recompensa lá. E quem está muito envolvido com esse tipo de coisa é a classe artística, tá? Nós vamos considerar isso no próximo estudo, se Deus quiser. E também depois nós vamos ver a questão de possessões. Como deve ser o nosso envolvimento com esse tipo de caso, né? E eu vou dar muitos exemplos que eu tive aqui em Jacutinga, que eu acabei encarando muitas pessoas endemoniadas, tá? Ok? Alguma dúvida? Ficou claro para você? Então tá bom. Por hoje é só.